Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por me receber aí, que Deus abençoe sua casa, sua família, tudo que você fizer, que venha prosperar em nome de Jesus. Que o seu dia seja maravilhoso, que você tenha uma programação incrível com a sua abençoada família, começando pela mesa. Vá para a mesa, orem juntos, cantem louvores, adorem, leiam as Escrituras, olhem nos olhos, se encorajem, se toquem, se amem, digam mais eu te amo. Em nome de Jesus. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois o seu povo age como os que contendem com os sacerdotes. Tem gente que vive para discutir, contender. Eu não sei de verdade. Às vezes eu olho e penso, gente, como é que essas pessoas suportam viver desse jeito? Eu não suportaria. Sempre dando opiniões. Querem dar opinião sobre tudo. De vez em quando você vê uns que se precipitam, depois tem que retroceder, pedir desculpas, perdão. Mas é uma necessidade de aparecer, não é? Tem gente que quer aparecer de todo jeito, e emite opinião, e fala pelos cotovelos, e discute, e critica, e opina. Aí pergunta por que está sem paz. Por quê? A Bíblia fala que quem guarda a boca, a língua, guarda das angústias a alma. Gente, quantas pessoas angustiadas, e é porque falam demais. Estão lá atrás de um computador, de um celular e emitindo opinião que ninguém pediu e muitas vezes pegando problemas que poderiam evitar. Comprando guerras, se metendo em guerras erradas. Eu sempre falo, escolha suas guerras, lute, lutas que têm recompensa. Para de lutar guerras que não têm recompensa, de se meter em coisas que vão só atrair problemas para você. Josafá, quando foi numa guerra com Acabe, só o fato dele estar com Acabe já estava tudo errado. Um rei ímpio, que assim arruinou com a nação, com aquela idolatria a Baal. Contaminou tudo. Então, só o fato dele estar com Acabe já está errado. Mas ele ainda foi para uma guerra que não era dele, com a pessoa errada, e quase morreu. Não teve recompensa nenhuma daquilo, quase viu a morte, na verdade, é porque ele clamou ao Senhor, o Senhor teve misericórdia dele. Foi repreendido, perdeu vitórias. Depois, ele foi fazer sociedade com o filho do Acabe. E sabe o que aconteceu? Perderam tudo, ele perdeu tudo.
os navios que eles compraram e afundaram. E a Bíblia diz que foi o Senhor que afundou com eles. Então, às vezes eu vejo a vida de algumas pessoas, os projetos de algumas pessoas afundando, porque elas estão no lugar errado, com as pessoas erradas. Provavelmente, se ele tivesse seguido sozinho, ele não precisava daquela sociedade. Os navios não teriam afundado, mas a Bíblia deixou claro que foi porque ele fez aliança com o ímpio. E a luz não dá com as trevas. Então, abra e busca de Deus consciência, porque eu que lido com pessoas já vi isso muitas vezes. Gente em problemas, pessoas com alguns problemas, com algumas guerras que elas poderiam ter evitado. Mas falaram demais, tomaram partido, se aliaram a pessoas erradas, se envolveram em coisas que elas não poderiam ter se envolvido. E aí estão lá, sem paz, com problemão. Por quê? Porque sem sabedoria, né? Agiram como tolas. E a Bíblia, em Provérbios, fala tanto sobre o tolo. Tolo, tolo, não haja como um tolo. Vocês tropeçam de dia, e os profetas tropeçam com vocês de noite, por isso destruirei a sua mãe. Olha só, gente que só vive tropeçando, e aqui não estavam, pessoas comuns não estavam tropeçando sozinhas. Tinha profetas que estavam tropeçando com elas. Elas tropeçavam de dia, eles tropeçavam à noite. E por que as pessoas começam a tropeçar? Porque a palavra, ela é luz para os nossos caminhos. E quando a palavra deixa de iluminar a vida de uma pessoa, quando ela não é mais guiada pela palavra, é quando ela começa a tropeçar em coisas básicas. É quando ela começa a se meter em problemas e agir como uma tola. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Gente, aqui está a resposta para algumas pessoas. Se você não conhece a verdade, você vai agir em cima da mentira. E aí é aí que você vai ser destruído. É aí que você vai ser destruído. Porque você pode estar acreditando numa mentira e agindo em cima de uma mentira, tomando decisões em cima de uma mentira. E você vai ser destruído. Olha, exemplos assim básicos, sabe? Simples. Da mulher, gente, eu atendi. Ela falou comigo que ela ia se casar, né? Ela estava ali diante de mim com um rapaz. Aliás, que eu me lembro agora, eu tenho vários, né? Mas esses 2 casos me marcaram. E aí, ouvindo, não vou contextualizar, mas eu disse para ela, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Falei para eles, os 2 estavam ali. Eu falei, esse casamento não vai dar certo. Gente, eu tive uma certeza tão grande. Ela virou para mim e falou assim, gente, eu nunca vou esquecer disso. Não, mas eu vou mudar ele. Eu só encostei na cadeira assim e falei assim, minha filha, se ele já está manco de uma perna, quando casar, ele vai ficar das 2. Ou seja, se agora que existe toda uma motivação para ele agir diferente, vocês já estão
vivendo da maneira que vocês estão vivendo, depois que casar, isso vai ser potencializado. Ou seja, não, você não muda ele. Se ele não tem se mostrado diferente, se o relacionamento não está ajustado agora, isso vai piorar. 8 meses só. Ele mesmo levantou e foi embora. Ele foi embora. O outro caso, ela era um pouquinho mais velha que ele, mas ela tinha um bom emprego, tinha um carro zero, uma vida estruturada, e ele era um garotão aventureiro. E ela se apaixonou por ele. E era nítido que aquele rapaz não gostava dela. Ele simplesmente queria encostar numa mulher que tinha toda uma estrutura. Ela tinha a casa dela, ela tinha... A vida dela estava estruturada. Ele não tinha nada. Nada. Ele não tinha nada. Nada. Um rapaz bonito, bem bonito. E assim, dava para ver ali que ele não gostava dela. Sabe um negócio que está na cara que não gostava? Que ele não estava interessado. Eu falei para ela, com muito jeito, que ela estava apaixonada e ela era uma boa pessoa. Mas ela queria tanto acreditar, que depois ela falou para mim, Bispa, eu vi que você falou, que você ficou ali comigo um tempão me mostrando. Eu não fiquei chateada com você, nada, mas enquanto você falava, eu falava para mim, não, ela está enganada, agora ela está enganada. E ela disse, inclusive você falou, talvez você está aí pensando, não, a bispa que está enganada. Por quê? Porque você está tomada pela alma, pela paixão, pela vontade, pelo desejo. Né? Então, você quer acreditar, você quer tanto isso, que você quer acreditar. E ela falou isso depois para mim. Que ela viu, mas ela viu, mas não queria ver. Ela viu, porque ele já cobrava dela. Ah, você está muito gordinha. Ah, essa maquiagem. Ah, esse cabelo. Ela falou, ele já colocava defeitos em mim. Ele já colocava. Na minha aparência. Ele já estava apontando. Ele tinha oscilações. Tinha dia que eu tinha uma sensação que ele não queria estar perto de mim. E ela falou que depois, quando casou, né, porque ali ele tentou manter aquilo, mas porque ele queria encostar nela. E ela disse isso para mim. Ela falou, Bispa, quando aquilo não deu certo, 3 meses, ela não aguentou o desprezo dele, o quanto ele diminuía ela, não trabalhava. Era assim, era o dinheiro dela, o carro dela, a casa, ele só queria aquilo. Porque nem se relacionar com ela, ele queria. E quando eles brigaram, que ela cobrou, ele falou assim, será que você nunca viu, você não viu não? Que eu sempre te achei feia, não gosto de estar com você, não gosto da sua presença, do seu cheiro, não gosto de você, estou indo embora. Eu nunca gostei de você. Você não percebeu isso, não? Tanto que ela entrou numa tristeza, ficou depressiva, ficou muito mal, não conseguia trabalhar. E quando eu fui pedir para ela vir, que eu fui falar com ela, ajudá-la, ela chorava assim e falava, Bispa, eu ignorei todos os sinais. E dentro de mim, quando você falava comigo,
eu pensava, não, ela está errada. Agora ela se enganou. Agora ela se enganou. Não, não. E a mesma coisa. Né? Não, ele vai mudar, eu vou mudar ele. Não, nós vamos ter um filho, e aí ele vai apaixonar na criança. E vai, eu fico aqui horas dando detalhes para você. Ela decidiu acreditar numa mentira. Ela acreditou numa mentira. E o cara que casou com a prostituta que ele se relacionava? Eu já contei essa história aqui. E aí essa mulher, né, resumindo a história, traía ele. E um dia ele foi cobrar. E falou, mas espera aí, olha o que eu fiz por você. Eu tirei, né, falou aquele palavrão, eu tirei você de tal lugar. Olha o que eu fiz por você, eu dei a você dignidade. Ela olhou para ele com a maior cara de deboche e falou, você sabia o que você estava levando. Eu nunca prometi fidelidade para você. Escuta, esse caso não só eu que atendi, que lidei ali, não. Gente da época ali, lideranças da época, lidaram com isso. Esse homem desabou. Desabou. E ele queria de todo jeito, era uma loucura que ele queria forçar aquilo, mesmo depois que ela falou isso para ele ainda tentou, ficou ali insistindo. Não, ela vai mudar, ela vai mudar. Mas é aquilo que eu sempre falo. Onde que ele foi? Ela mesmo falou, você sabia o que você estava levando. Eu nunca te prometi fidelidade. Nunca. Então, quer dizer, a pessoa vai buscar algo num lugar totalmente... Quantas vezes eu tive que fazer essa pergunta? Peraí, onde é que você conheceu essa pessoa? Onde que você foi buscar a pessoa com quem você ia passar o resto da vida? Ah, em tal lugar. Ah, eu conheci em tal lugar. Normalmente, em lugares que mais tarde você vai ver o tamanho do problema que você levou para casa. E assim, ó, eu posso contar histórias de pessoas que fizeram sociedade, foi em busca de fazer sociedade com gente que nunca tinha tido sucesso financeiro na vida. A pessoa não deu certo em nada. E aí o outro vai lá para chamar para estar à frente. Ó, estou abrindo uma filial assim, eu preciso de alguém para tomar conta. E da gente falar, lideranças, espera aí. Como que você pega uma pessoa para botar no seu negócio que nunca deu certo em nada? Nada nas mãos da pessoa foi para frente. Então as pessoas, elas são destruídas. Esses são alguns casos. Eu poderia ficar aqui contando vários para você. Vários. De gente que saiu com essa história de que, Deus falou comigo, venceu o meu tempo, é para eu ir para tal lugar. De repente voltam sem nada, sem saber o que vão fazer da vida. Porque acreditaram numa mentira. Se envolveram com a coisa errada porque não buscaram a direção certa para a vida. Não buscar o conhecimento, porque quando você tem o conhecimento da verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem coisas que estão ali na cara, mas a pessoa ignora. Que todos os sinais estão visíveis, mas a pessoa ignora. Que às vezes até a própria pessoa já falou, a circunstância já mostrou, mas a pessoa ignora. Ela já ouviu de Deus. Quantas pessoas já me disseram, no encerramento de jejum, no culto tal, eu ouvi, mas eu passei por cima. Então as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Porque se você não conhece a verdade, você vai
atrás da mentira. Se você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. Um Deus que se parece com você. Então esse Deus não vai te contrariar. Ele vai falar a sua língua. É daí que vem as expressões. Eu não acho que Deus pensa assim. Eu não acho que Deus vai se importar com isso. Eu não acho isso e aquilo. Pois é. Você é um achólogo. Você vive de achismos. Mas a palavra é viva, é eficaz. E tudo passa, mas a palavra não passa. E se está escrito, Deus não passa por cima da sua palavra. Se a palavra diz não, é não. Escuta, a Bíblia não fala, você nunca leu? O Senhor falando com aquelas pessoas que disseram, Senhor, mas nós profetizamos, curamos, fizemos maravilhas, expulsamos demônios. E o Senhor falou o quê? Apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Por que essas pessoas foram destruídas? Elas estavam envolvidas com as coisas espirituais, profetizando e orando, expulsando demônios. Mas o Senhor disse, eu não conheço vocês. Por quê? Porque elas ignoraram a verdade. Ele disse, vocês praticaram a mentira, praticaram o engano. Apartai-vos de mim. Vocês que praticam a iniquidade, eu não conheço vocês. Ou seja, a pessoa, ela prefere ficar com o engano, acreditar numa mentira. Porque eu expulsei um demônio. Porque eu tenho um dom, mas você não vai ser conhecido por seus dons, mas pelos frutos. Quantas pessoas que se enganam? Porque aquela pessoa é usada por Deus, de repente, vem à tona um monte de coisas, né? Uma vida oculta, bagunçada. Mas ele expulsou, ele falou, ele é usado, ele faz isso e aquilo. E às vezes a vida está toda desalinhada. Toda desalinhada. Vamos lembrar que Judas também expulsou demônios, pessoas foram curadas, coisas aconteceram. Mas o coração dele nunca mudou. Não tinha mudado. Olha lá a essência dele, de um traidor. Então tem gente que tem sido destruída porque não busca a verdade, porque ignora a verdade. E aqui fala, uma vez que vocês rejeitaram, então, ignorância foi uma escolha na vida desse povo? Sim, a ignorância tem sido uma escolha na vida de algumas pessoas. Elas simplesmente ignoram a verdade. Elas escolhem ficar com o engano, acreditar no engano, ao invés de levar muito a sério o que Deus está falando. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Seríssimo isso aqui. Porque o Senhor não está só falando com o povo, está falando com sacerdotes. Com gente que tinha óleo na cabeça, mas que passou por cima da verdade e decidiu ficar com a mentira. Não, parece que está dando certo, né? Parece que está dando certo, mesmo eu estando desalinhado aqui, mas está dando certo. E confunde a longanimidade de Deus com impunidade. Não. Uma hora a conta chega. E bom seria que a conta chegasse agora, né? Porque pior é ela chegar depois, quando não tem mais chance nenhuma, oportunidade nenhuma. Porque está ordenado o homem morrer uma vez, depois segue o juízo. Jesus falou para aquelas pessoas
que chegaram, né? Com o peitinho estufado. Não, senhor, mas nós somos usados. E o senhor falou, aparta de mim, vocês são praticantes do pecado, eu não conheço vocês. Não é porque vocês estavam fazendo algumas coisas que aparentemente eram boas, são boas, que eu vou ignorar a vida iníqua, pecaminosa de vocês, as escolhas erradas, porque tem gente que tem acesso à verdade, mas simplesmente escolhe a ignorância, escolhe a mentira, escolhe ficar do lado oposto do que Deus está falando, rejeita a verdade, rejeita o chamado, rejeita o que Deus está falando. É triste. E é por isso que você vê tanta destruição, famílias sendo destruídas, até igrejas, ministérios, filhos se perdendo. Por quê? Porque a falta de conhecimento, de entendimento da verdade, leva a esse lugar, a um lugar de destruição. Levanta. O que Deus está falando com você? Ei, escolha ouvir a Deus. Fica com a verdade. Não ignora. Não escolha a ignorância. A falta do conhecimento, por isso que eu tenho que conhecer a verdade, conhecereis a verdade, ela te libertará. Quando eu conheço a verdade, a mentira não tem mais poder sobre mim. E eu não vou brincar com a verdade. Eu não vou passar por cima, eu não vou ignorar. Eu não vou passar por cima de sinais. Eu não vou passar por cima de tudo que Deus está me mostrando, falando. Porque eu sei que o final vai ser destruição. Não, Deus está falando com você. Fica com a verdade. Ouça o que Ele está dizendo. Se alinhe com Ele. E você vai ter vitória. E vai poupar a sua vida e a vida dos seus aqui, ó. Porque falou dos filhos, dos descendentes, de muito sofrimento. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que esta palavra tenha colocado temor, tenha dado a visão, a clareza que ela precisa. Um temor profundo e levado a um alinhamento, Senhor. Abençoa lares e famílias todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de discernimento, temor, escolhas sábias alinhadas com o Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância, prosperidade na vida desses fiéis, e onde esse programa estiver chegando, que um grande temor, que clareza, discernimento façam parte da vida de cada pessoa que ora comigo, Senhor, e que possamos nos levantar todos os dias firmados na verdade, seguirmos a verdade todos os dias da nossa vida. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Amanhã a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pega a sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Conta com a gente. Se ele não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.